Você é aquela pessoa que fica impaciente na hora de estudar e aí por conta disso acaba perdendo foco, se desconcentra e acaba muitas vezes desistindo de estudar? Se você é essa pessoa e você quer saber como combater a impaciência nos estudos, então fica nesse vídeo até o final. Já aconteceu em algum momento quando você estava estudando de você ficar impaciente, ou seja, você começa a estudar, você senta para estudar e aí de repente você até consegue manter o foco por alguns instantes, mas aí à medida que você vai estudando, à medida que você vai lendo, você vai começando a perder o foco, você vai começando a desconcentrar e o pior, você acaba não conseguindo se concentrar no conteúdo e acaba ficando impaciente. E aí, quando chega nesse estágio da impaciência, é o momento onde você compromete a sua aprendizagem, tá certo? A chance de você, se você continuar estudando e tiver impaciente, a chance de você esquecer, a chance de você não aprender é muito grande, tá? E como é que você percebe isso? Você percebe porque você fica olhando sempre para ver quantas páginas vai acabar, não é? Quando você está estudando um capítulo de um livro, por exemplo, então você fica vendo quanto que falta para acabar aquele capítulo, fica sempre indo para lá e para cá, aí você começa a se dispersar, começa a pensar no celular, começa a dar uma olhadinha, olha alguma mensagem que chega no celular, não é? Você começa a lembrar de o que você fez no passado, você começa a lembrar do que você precisa fazer no futuro. Então a impaciência, ela é um inimigo da aprendizagem porque ela faz com que você foque em outras coisas e desfoque dos estudos, tá? Então, claramente você só está impaciente naquele momento por conta que você talvez não esteja tendo uma boa relação com aquele conteúdo que você está estudando, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui duas situações, tá? A primeira situação é quando você vai assistir um filme. Imagina que você vai assistir um filme que você está gostando muito, né? Aquele filme interessante, aquele filme que te envolve, aquele filme que te faz ficar preso na cadeira. Quando você assiste um filme desse tipo, você nem vê o tempo passar, né? Quando você vê, puxa, o filme já acabou, porque você entra no estado de flow, você entra no estágio de grande envolvimento com aquele filme, tá? Agora imagina que você vai assistir um filme chato, né? Aquele filme que parece que ele não passa, e aí você começa a ficar sonolento, você começa a não querer mais assistir o filme, percebe? Então você acaba ficando impaciente. A mesma coisa acontece com os estudos, sendo que com os estudos ainda é pior, né? Por quê? Porque quando você está estudando, você precisa manter um nível de foco atencional naquele conteúdo, né? E você ler algo exige muito mais foco do que você assistir algo, né? Porque quando você assiste um filme, por exemplo, aquele filme ele tem uma história, aquele filme tem um contexto, né? Ou então quando você está assistindo uma aula, por exemplo, né? Quando você está assistindo a aula de um professor, aquele professor ele traz uma sequência de conteúdos. Por exemplo, você está aqui assistindo essa live, né? Então você está me vendo, você está me ouvindo, eu estou contando uma história. Então isso acaba sendo mais envolvente. Quando você está estudando, né? Quando você está ali só você e o livro, só você e o PDF, é muito texto, né? Principalmente quando são conteúdos densos, né? Então você está estudando ali química, física, direito, enfim, quando é um estudo denso, né? Ou seja, é um estudo cheio de detalhes, cheio de coisas que você precisa aprender. Então, esse tipo de estudo, ele exige um foco atencional seu muito grande. Então, a chance de você ficar impaciente estudando isso é muito grande também, tá certo? E aí, quais são as causas dessa impaciência? Sabendo disso, né? Quais são as causas? Por que você fica impaciente na hora que você está estudando? Será que é porque aquele assunto é chato? Bom, provavelmente o assunto ele pode ser chato, né? Pode ser que seja algo que você não goste, mas você precisa estudar, né? Então, de repente, você está estudando para um concurso público e naquele concurso vão ter assuntos que você não gosta, mas é inevitável, você precisa estudar aqueles conteúdos.
Percebe? Nem tudo que você vai estudar, você é obrigado a gostar. Ah, Rafael, mas eu estou na minha faculdade e é uma disciplina da minha faculdade, e mesmo assim eu estou ficando impaciente. Ora, às vezes, mesmo sendo, por exemplo, você faz direito e você está estudando um conteúdo de direito administrativo. É da sua área, é direito, mas às vezes pode acontecer daquele conteúdo ser um conteúdo mais chato, que você não fique tão envolvido com aquele conteúdo, tá? Então é inevitável que isso aconteça. Mas, primeiro, por que você fica impaciente ao extremo? Quando você fica muito impaciente, você fica às vezes um pouco impaciente quando você estuda por muitas horas, isso é normal, tá certo? Então, por exemplo, você está estudando um conteúdo e aí você está estudando esse conteúdo durante 2 horas seguidas. Isso é normal acontecer. Não ache que isso é um problema, tá certo? Por quê? Porque você, depois de 2 horas, até 90 minutos, você ainda consegue manter o foco naquele estudo. Se você estudar de forma direta por mais de 90 minutos, você já começa a perder o foco, você já começa a se desconcentrar, então é inevitável que você fique impaciente, tá? Agora, se você está estudando ali 20 minutos, 30 minutos, e mesmo assim já está ficando impaciente, então isso não é um bom sinal. Isso significa que você está tendo alguma rejeição com aquele assunto, isso significa que você tá com o seu foco atencional comprometido, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei, o foco atencional comprometido causa impaciência. Aquela sensação de que você não está conseguindo se concentrar no assunto causa impaciência, né? E hoje em dia é a coisa mais normal do mundo você perder o foco durante os estudos, né? Muitas pessoas dizem: Rafael, eu tenho TDAH, eu não consigo manter o foco no estudo, né? Tem pessoas de fato que têm o TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Mas às vezes é apenas o seu foco atencional que não está ajustado. E aí, para você ajustar esse foco atencional, você pode fazer alguns exercícios que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? E por que esses exercícios, por que essas ações são importantes? É porque essas ações, esses exercícios para exercitar o foco atencional, eles vão também exercitar a sua paciência, tá certo? Então anote aí, se você quer ser mais paciente para estudar, se você quer ter mais paciência para estudar, você precisa tratar o seu foco atencional, ou seja, a sua capacidade de se manter engajado naquele estudo sem perder o foco, sem perder a concentração, tá certo? E aí, por que isso acontece? Por que você perde o foco com 20 minutos de estudo, com 30 minutos de estudo? Tem gente que 10 minutos de estudo já perde o foco. Por que isso acontece? Existem alguns motivos para isso, tá certo? O primeiro motivo é quando você não tem intimidade com os estudos. Então anote isso, tá? Faça essa reflexão. Será se você tem intimidade com os estudos? Rafael, como assim? O que é ter intimidade com os estudos? Vamos supor que você vai começar uma jornada de estudo para concurso público, tá? Mas aí você já está sem estudar, você já está sem ritmo de estudo há uns 5 anos. Você já está há muito tempo parado, né? Você terminou o ensino médio, foi trabalhar, foi cuidar da família, foi fazer outras coisas, e aí acabou que você se desligou dos estudos. E aí, 5 anos depois, você resolveu estudar para um concurso público, por exemplo. Então você perdeu a intimidade com os estudos, né? Você precisa fazer um trabalho de criação de intimidade com os estudos. Tá certo? E aí, como é que você faz isso? Como é que você cria intimidade com os estudos? Bom, a primeira coisa é você criar o hábito da leitura recreativa, tá certo? Só para eu lhe explicar a diferença. Existe uma coisa chamada de leitura recreativa e existe uma coisa chamada de estudo intenso. Rafael, qual é a diferença delas dois? Por exemplo, esse livro aqui, que é o meu livro, eu vou já falar dele, ele conta histórias, ele conta técnicas de estudos, ele conta a minha história de vida, a minha intimidade com os estudos, tá? Então,
é uma leitura leve, não é uma leitura densa, não são conteúdos difíceis de entender, né? Mesma coisa se você vai ler um romance, se você vai ler um drama. Então é uma leitura mais leve, né? Você pode fazer uma leitura mais rápida, até uma leitura dinâmica. Você não precisa ter tanto foco atencional, percebe? Então isso a gente chama de leitura recreativa. Quando você cria o hábito da leitura recreativa, né? Você acaba criando intimidade com os estudos. Por quê? Porque você acaba criando intimidade com o texto, né? Então, como eu falei no início, tem pessoas que abrem um livro, começa a ler a página, quando chega já no fim, ela acaba esquecendo do que leu anteriormente. Isso é um sinal claro que você não tem intimidade com os estudos, tá certo? Então, se você vai começar uma jornada de concurso público ou alguma jornada de estudos que exige que você tenha uma rotina de estudos, crie em paralelo uma rotina de leitura recreativa. Pegue qualquer livro, um livro que você gosta, de um assunto que te interessa, né? Ah, Rafael, eu gosto de moda, eu gosto de culinária, eu gosto de viagens. Então pegue um livro de um tema que você gosta. E aí você começa a ler poucas páginas por dia. Percebe? Quando você, então, por exemplo, você começa a ler um livro, você vai ler ali no primeiro dia 2 páginas. Aí você vai passar durante uma semana lendo 2 páginas. Na segunda semana você já aumenta para 4 páginas. E assim por diante. Então, aos poucos, você vai criando essa intimidade com a leitura. E essa intimidade com a leitura vai te ajudar a você também criar intimidade com os estudos, tá? Por quê? Porque existe a leitura recreativa, que eu acabei de falar, mas existe o estudo intenso, que é quando você vai estudar um assunto que exige total atenção. É como eu falei, você vai estudar química, você vai estudar biologia, neurociências, direito, né, português. Não tem como você fazer uma leitura recreativa disso. É um assunto denso, é cheio de regra, você precisa associar muitas ideias, você tem que fazer uma leitura mais devagar. E nesse caso do estudo intenso, a chance de você perder o foco é muito maior. Então, quando você exercita a sua leitura recreativa, você está exercitando também a criação de intimidade com os estudos. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, de novo, não queira estudar, não vá fazer uma leitura recreativa durante muito tempo. Se você está criando intimidade, então vá evoluindo de forma progressiva, até você perceber que está conseguindo ler várias páginas do livro sem se distrair, sem perder o foco e sem ficar impaciente, tá certo? Então essa é a primeira dica que eu dou para você não perder a impaciência com os estudos. Anota aí, crie intimidade com leituras recreativas. Segunda coisa que faz você não ficar impaciente é você utilizar pausas, é você utilizar blocos de estudos. Isso daqui é fundamental, tá? Quando você estuda através de blocos de estudos, a chance de você perder o foco, a chance de você ficar impaciente com o estudo é muito menor, tá certo? Então, não ache, Rafael, eu tenho muita coisa para estudar, então eu vou me sentar, vou passar 2 horas estudando. E aí, durante esse estudo, você vai perder o foco várias vezes, vai ficar impaciente. Não se engane. Se isso acontecer, você não vai aprender o que está estudando. Você só vai perder tempo, tá certo? Então, ao invés de estudar durante muito tempo, estude por blocos. Ou seja, você é um estudante iniciante, então você vai estudar durante 25 minutos, né? Senta, estuda 20, 25 minutos de estudo intenso, tá? E aí você faz uma pausa de 10 minutos, de 5 minutos. Isso daí, inclusive, ele é muito conhecido como o método Pomodoro, né? As pessoas conhecem muito como o método Pomodoro, que é justamente quando você está criando intimidade com os estudos. Ao invés de você estudar por 1 hora, 2 horas, estude blocos pequenos. Estuda 25 minutos, descansa 5. Aí depois estuda mais 25, estuda 5. E aí você vê quantos blocos de estudo você consegue fazer em um dia. Tá certo? Agora um detalhe importante que eu vou aprofundar um pouco mais isso daqui a pouco. Nessa pausa de 5 minutos,
que você vai descansar, você não pode mexer em celular, mexer em Instagram, WhatsApp, dar aquela olhadinha rápida, não, tá certo? Eu vou já falar sobre isso. Quando você for fazer a pausa, você vai beber uma água, você vai ao banheiro, você vai olhar pela janela, você vai falar com alguém, só não vá mexer em celular, só não vá se hiperestimular, mexer em celular, ligar a televisão, porque senão isso vai comprometer esse processo, tá certo? Mas daqui a pouco eu vou detalhar isso daí. Mas aí beleza, você está estudando pelo método Pomodoro e aí você já consegue manter o foco bom, tranquilo, por 25 minutos. O que você faz? Você aumenta os blocos de estudos. Ao invés de você estudar por 25 minutos, você estuda por 40 minutos seguidos. Tá? É o que eu chamo de estudante intermediário. Aquela pessoa que já criou uma certa intimidade com os estudos e está evoluindo. Então você já vai estudar ali 40, 50, entre 40 e 60 minutos. Tá? E aí você vai fazer uma pausa de 10 minutos. E aí mesma coisa, você vê quantos blocos de estudo você consegue fazer. De novo, fazendo isso, você vai conseguir manter o seu foco atencional e, consequentemente, a chance de você ficar impaciente é muito menor, tá certo? Aí você sai do estudante intermediário e vai para o estudante avançado, que é aquele estudante que ele vai estudar entre 60 e 90 minutos, tá? O máximo de tempo que você vai estudar seguido é 90 minutos. Isso quando você já é um estudante experiente, isso quando você já é um estudante avançado. Então você vai estudar esse período aí, tá certo? Veja, o máximo é 90 minutos. Mais do que isso, mesmo que você seja um estudante avançado, mesmo que você tenha intimidade com os estudos, se você fizer um bloco de estudos de mais de 90 minutos, você vai se desconcentrar, vai perder o seu foco e vai ficar impaciente. Ok? Então anota isso, porque isso daqui é muito valioso, tá certo? Talvez você não encontre isso em todo canto não, tá? Nunca ultrapasse blocos de estudo de 90 minutos. É normal você ficar impaciente depois de 90 minutos. É normal você perder o foco depois de 90 minutos, tá? O que não é normal é você perder o foco com 30 minutos, né? Você está ali estudando 30 minutos e aí você perdeu o foco. Se isso acontecer, você tem que fazer esses exercícios, tá certo? Anotou aí? Bom, então essa é a primeira coisa que você vai fazer para poder não ficar impaciente, certo? Estudar através de blocos. A segunda coisa que você vai fazer para não ficar impaciente é você controlar o uso do celular durante os seus estudos. Eu acabei de falar que quando você vai fazer as pausas, você pode fazer qualquer coisa, menos mexer em rede social, mexer em Instagram, WhatsApp, o que quer que seja, TikTok. Não faça isso, tá certo? Aí você diz, Rafael, qual é o momento que eu posso mexer no celular então? Qual é o momento que eu posso dar uma olhadinha no Instagram, no WhatsApp? Antes de você começar os seus blocos de estudos ou depois que você terminar os seus blocos de estudos. Tá certo? Aí você diz, mas Rafael, eu vou estudar o dia todo, então eu não vou poder mexer no celular em nenhum momento. Vamos lá, vamos supor que você vai estudar o dia inteiro. Você pegou um sábado aí, você vai estudar o dia inteiro, você vai fazer vários blocos de estudo nesse dia. Beleza. Então você pode sim olhar o WhatsApp antes de começar, né? Vamos supor, pela manhã. E aí você olhou tal. Aí depois que você deixar de olhar, você espera ali uns 10 minutos, 15 minutos, aí você vai começar o seu estudo. Não pare de olhar o WhatsApp e já comece a estudar, porque senão isso vai comprometer o seu foco. E lembre-se, toda vida que compromete o foco, compromete a sua paciência também. Tá certo? Aí, no horário do almoço, você vai ter que fazer uma pausa maior, né? Porque você vai almoçar, você vai de repente tomar um banho, vai fazer uma pausa maior. Nesse horário você pode olhar o WhatsApp, né? E no final da sua jornada de estudos, né? Quando você terminar de estudar. Se você ficar entre um bloco e outro de estudos, se você ficar olhando o WhatsApp, você vai perder a sua concentração. Na verdade, não é só isso. Existem vários prejuízos por trás disso. O primeiro é que isso compromete o seu foco atencional, tá? E, consequentemente, vai comprometer a sua paciência. Segundo,
vai comprometer o seu processo de aprendizagem, tá? Porque nessa pausa de estudos, eu vou fazer uma live depois sobre isso, que é o modo focado e o modo difuso de aprendizagem, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso depois. Mas, só para dar uma adiantada, quando você faz essa pausa, você entra no modo difuso de aprendizagem. É o momento em que o seu cérebro ele vai conectar as ideias e você vai começar a fixar o conteúdo que você está estudando. Quando você mexe no celular, você vai acabar se estimulando com aquele celular. Você vai acabar focando naquela atividade. Então você vai comprometer esse processo. Então o ideal na sua pausa é que você literalmente viaje na maionese. Sabe quando você deita na cama, olha para cima, fica olhando para a parede, olha a formiga passando lá em cima? Isso é o ideal nos seus blocos de estudos. Se você fizer isso, a chance de você manter o seu foco e a chance de você aprender o que está estudando é muito grande, tá certo? Então, anota aí essa dica, nada de celular. Aí você diz, mas Rafael, eu preciso do celular para estudar, eu estudo utilizando o celular ou o computador. Tudo bem, então se você estuda utilizando o celular, você ou desliga a internet, né, para poder não chegar a notificação, ou então desliga as notificações, para você não ver aquele celular pitando, chegando mensagem lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, porque só aquela mensagem, só aquele barulhinho que faz, só aquela vibração que o celular dá, avisando que chegou a mensagem, isso é um gatilho para você querer saber o que tem ali. Você fica curioso, poxa, que mensagem foi essa que chegou? O que está acontecendo? E aí você vai se desconcentrar. Beleza? Lembre-se, se você está numa jornada de concurso público, olha o nome, jornada. Então é uma aprendizagem de longo prazo. Você quer de fato aprender o que está estudando. Então você tem que utilizar essas ferramentas. Copiou? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Beleza, Rafael, já entendi que eu não posso mexer no celular. Terceira coisa, então vamos lá. Primeira coisa, você vai estudar através de blocos e estudos. Segunda coisa, você vai controlar o uso do celular. Terceira coisa, o que é que faz você perder o foco durante os estudos e o que é que faz você ficar impaciente durante os estudos? Sono, numa noite de sono mal dormida. Ou seja, déficit de sono. Quando você dorme mal, você já acorda cansado, você não consegue restaurar os seus circuitos de foco atencional, você não consegue restaurar os seus circuitos emocionais. Então você vai acordar de mau humor, você vai acordar impaciente, você vai acordar cansado, letárgico, tá certo? Então, noites de sono mal dormidas causam problemas no foco atencional e causam problemas na paciência, tá certo? E aí, para você de fato descansar à noite, você tem que dormir no mínimo 6 horas, tá? O ideal é que você durma de 7 a 8 horas por noite, tá? Mas aí, se realmente for impossível de você dormir 7 horas, tente dormir no mínimo 6 horas, tá certo? E outro detalhe, nada de estudar de madrugada. Nada de estudar de madrugada. Quando você estuda de madrugada, você está perdendo o seu tempo. Porque de madrugada você já está cansado, você já está impaciente, você não consegue manter o foco. Então não estude de madrugada. Se você tem pouco tempo para estudar, ao invés de você ficar estudando até tarde, você dorme mais cedo e quando acordar você estuda pela manhã, antes de trabalhar, por exemplo, ou antes de ir para a faculdade. É muito melhor você acordar mais cedo e estudar, nem que seja 1 hora, do que você ficar até muito tarde estudando. Veja, anote isso que eu vou dizer agora. O que vai dar a sua aprovação não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade do seu estudo, é o que é que você faz nessas horas. Então, não se preocupe em estudar 8 horas por dia. Se preocupe em estudar com qualidade, com método, com passo a passo, obedecendo aquele passo a passo que você planejou.
planejando seus estudos, seguindo um método de estudos, tá certo? Cuidando dos pré-requisitos que fazem você estudar melhor, como a questão da paciência, questão do foco atencional, questão da motivação, questão do sono. Quando você ajusta tudo isso, e eu vou fazer lives sobre cada um desses assuntos, eu vou fazer lives sobre sono, vou fazer lives sobre motivação, vou fazer lives sobre foco atencional. Então, fica ligado porque toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui, tá certo? Então, não estude de madrugada, não sacrifique o seu sono para estudar. E isso também traz várias consequências. Além de você perder o foco, além de você ficar impaciente, você perde o processo de consolidação da informação, tá? Eu não quero se estender aqui porque eu vou fazer uma live só sobre sono, mas é durante o sono que você consolida as informações que você estudou. Ou seja, se você não dorme bem, você esquece do que estudou. Além disso, é durante o sono que você restaura o seu circuito de foco atencional. Então, se você não dorme bem, você não consegue focar para estudar, você fica impaciente, tá certo? Então, cuide do seu sono. Rafael, já foi um monte de coisa, né? Ó, já falei sobre blocos de estudo, já falei sobre uso do celular e já falei sobre sono. Tem mais coisa? Tem sim. E essa é muito importante. Olha só, se você quer ter mais paciência para estudar, se você quer ter mais foco para estudar, faça exercícios de atenção focada. O nome desse exercício é mindfulness, tá? Depois eu vou, se você não souber escrever, você me manda uma mensagem para mim que eu coloco o nome, é mindfulness, tá? Isso daí é um exercício de atenção focada, certo? Você coloca no Google, coloca no YouTube e vai aparecer um monte de conteúdo sobre isso, tá certo? E por que fazer isso é importante? Olha só, você não vai perder muito tempo fazendo isso não, você vai fazer durante 2 minutos, 3 minutos antes de estudar. Se você conseguir fazer todos os dias antes de estudar uma sessão de 2 minutos, 3 minutos de mindfulness, eu garanto a você que a qualidade do seu estudo vai ser muito maior. O seu foco atencional vai ser maior e a sua paciência vai ser muito maior. Então crie esse hábito de fazer o mindfulness, né? Não ache que é uma meditação budista, não tem nada a ver com budismo, não tem nada a ver com religiosidade, não. É um exercício de atenção focada, que faz você ter mais foco naquilo que você está fazendo. E existem vários exercícios de mindfulness, né? Eu vou fazer também uma live sobre isso, só sobre isso, ensinando os exercícios, mas você pode colocar na internet ou no YouTube que vai aparecer. Tem livros também que falam sobre isso e é um exercício muito valioso, tá certo? Então, veja que eu trouxe aqui 4 ferramentas, né? 4 coisas que você já consegue fazer hoje mesmo e que, claro, não é da noite para o dia, tá? É um processo. Você tem que estar fazendo todos os dias e aí aos poucos você vai percebendo a diferença, tá? Então, se você fizer hoje alguma dessas 4 coisas que eu falei e amanhã você continuar impaciente, não perca o ânimo, tá? É normal. Isso demora um tempo, tá certo? E aí, à medida que você vai fazendo, você aos poucos vai percebendo que você está conseguindo estudar melhor, você está conseguindo manter mais o foco nos estudos, ter mais paciência na hora de estudar e assim aprender muito mais, ok? Então, se você gostou dessa live, deixa aí um coraçãozinho, compartilha esse conteúdo para várias pessoas, mas não acabou ainda não, tá? Eu queria falar um pouco de algo muito especial para você, que a primeira coisa eu queria falar sobre meu livro, certo? Se você não conhece ainda esse livro, é o Código da Aprendizagem, que foi um livro que eu lancei ano passado, ele está disponível na Amazon, então no meu Instagram tem lá o link da bio, no YouTube também eu vou deixar o link dele, tá? Ou então você pode falar comigo, deixar uma mensagem para mim, e aí você pode adquirir esse livro, ele custa R$46, e nesse livro ele traz tudo isso que eu estou falando, né? Ele vai te mostrar como você planeja os seus estudos, como você cria hábitos de estudos, como você faz esses exercícios para poder ter um foco melhor, ser mais motivado para estudar, né?
questão, fala sobre sono, enfim. Então ele traz um conteúdo completo para você que vai fazer concurso público ou precisa ter uma jornada de estudos, tá? Então adquira esse livro porque tem muito conteúdo importante nele e que vai te ajudar e muito a você estudar melhor, tá certo? Se você não acreditar, vá no meu Instagram e olhe lá os depoimentos que tem das pessoas que já leram esse livro, certo? Esse é o meu primeiro recado. O segundo recado é que se você quer uma atenção mais aprofundada, se você, além do livro, né, você pode até adquirir o livro, mas se você quer uma atenção mais especial, se você quer um acompanhamento mais de perto para estudar melhor, se você precisa ter performance nos seus estudos, se você tem pouco tempo para estudar e precisa estudar mais em menos tempo, eu tenho também o meu curso que é o Código da Aprendizagem. Até fiquei rouco aqui. Só um minuto. Desculpa aí. Esse meu curso, Código da Aprendizagem, eu também tenho um link na minha bio, no meu Instagram, e eu vou deixar o link no YouTube também. É um curso completo, são 8 módulos, que vai fazer você também ter muito mais sucesso nos seus estudos. Então, dê uma olhada nele, clique lá. Se você não gostar do curso, você tem até 7 dias para poder você cancelar a sua compra e receber o seu dinheiro de volta, tá certo? E tem uma novidade super especial. Esse curso que eu tô falando, de 8 módulos, que é um curso completo, que ele é um curso baseado nesse meu livro aqui, né? Então ele é um curso um pouco mais extenso, ele custa R$ 497, tá? Você pode adquirir, tem lá na Hotmart o link. Mas, se você tá numa jornada de concurso público, né? Se você, por exemplo, vai fazer o Enem dos concursos, né? O concurso nacional unificado, ou se você tem algum outro concurso em sua mente, então eu tenho um outro curso que é específico para concurso. Ele é um curso muito mais direcionado para concurso público, tá? E ele custa bem mais barato, ele custa R$ 97. Esse curso nem está pronto ainda, então se você se interessar, fala comigo que você vai entrar na lista de espera para o curso, que em breve eu vou estar divulgando esse curso de uma forma mais eficiente, tá certo? R$ 97, você pode parcelar no cartão em até 10 vezes, então não tem desculpa para você não estudar da forma correta. Tá certo? Isso é um investimento que você faz na sua vida, nos seus estudos, para você poder conquistar os seus sonhos. Tá certo? Então, tem lá livro, tem curso mais caro, tem curso mais barato, então não tem desculpa, tá certo? Mas se você não tiver condições agora, acompanhe meus conteúdos no Instagram, acompanhe meus conteúdos no YouTube, porque eu tenho muito conteúdo gratuito que fala sobre estudos, tá? Inclusive, eu estou numa jornada de estudos. Hoje, excepcionalmente, eu estudei, mas eu acabei não gravando porque foi muito corrido hoje. Mas toda semana eu estou compartilhando a minha jornada de estudos pelo Instagram, nos stories, né? Então eu estou estudando durante 30 dias, eu estou estudando alguns conteúdos de química, né? Para quem não sabe, eu sou professor de química, e aí eu estou compartilhando a minha jornada de estudos. Então se você quer pegar alguns insights, alguns ensinamentos, né? E estudar do jeito que eu estudo, então me acompanha lá nos stories, pode deixar sua pergunta que eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe responder, tá certo? Eu estou aqui para ajudar, então espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você ponha em prática esses ensinamentos, deixe aí o coraçãozinho, deixe aí o like e até o próximo live, semana que vem tem mais, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança e até mais. Tchau, tchau.